Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Existem regras ou princípios básicos que são aplicáveis a todos os relacionamentos para que esses relacionamentos sejam bons, sejam saudáveis, sejam felizes? Sim, existem. E esses princípios básicos são os princípios básicos para termos um bom matrimónio, um bom casamento. Queridos irmãos, estes princípios básicos são aplicáveis no governo, são aplicáveis numa organização, uma companhia de negócios, são aplicáveis na igreja e, está claro, são aplicáveis no matrimónio. Todos os relacionamentos, todas as organizações, todos os negócios, todos os governos, para realizarem um trabalho, para realizarem a função para que é que estão organizados, têm que ter líderes e têm que ter seguidores. Tal como no matrimónio, tem que haver um líder e um servidor. Tal como na igreja, tem que haver líderes e servidores. Tal como numa organização, no negócio, a mesma coisa. E por isso, há princípios básicos para o líder e há princípios básicos para o seguidor. Com um propósito, com uma intenção de, conjuntamente, em união, com um golo, a realizarem o objetivo dessa organização. Isto é, a missão para que essa organização existe. Queridos irmãos, hoje quero falar acerca do que a Bíblia ensina, acerca destes princípios de organização que são aplicáveis, em primeiro lugar, ao matrimónio, ao casamento. Mas estes princípios podem ser aplicados igualmente na igreja, numa empresa e no governo. Por isso, estes princípios são básicos para qualquer relacionamento. Então vamos começar dos princípios do matrimónio e depois demonstrar como são aplicáveis a outras situações. E começando no matrimónio, vemos inicialmente quando Deus primeiro estabeleceu o matrimónio. E vê-se aqui em Gênesis capítulo 2. Em Gênesis, no segundo capítulo, no versículo 18 e 20. Gênesis capítulo 2, versículo 18 e 20 a 20. Mas vamos ler particularmente 18 e 20. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idónea. Queridos irmãos, marido e mulher precisam trabalhar como duas pessoas que são que estão a trabalhar para um propósito, para um golo, para o golo desta família, deste lar. Veja então no versículo 20. Diz assim: deu nome o homem, isto é Adão, a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Mas para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idónea. E por isso, quando o homem viu os animais e começou a dar os nomes aos animais, e sempre havia macho e fêmea, não havia uma auxiliadora idónea para o homem. E assim, depois vê-se
que no versículo 24 e a 26, vê-se que Deus criou o homem, tirou do homem uma costela, e como disse aqui no versículo 21, e dele adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com a carne. Isto fez uma operação a Adão. Adão teve uma operação e do Adão saiu, fez dessa costela a mulher. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E depois disse no versículo 24, por isso deixa o homem pai e mãe, e se une, e se apega, e se cola à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O homem e a mulher, quando estão casados pelo matrimónio, são uma só carne. O homem e a mulher, quando se unem, quando se colam pelo ato sexual, são uma só carne. E, como se vê, Deus os criou de acordo com a imagem de Deus. Veja em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Ou vejamos 26 e 27. Também diz Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. E veja no versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Queridos irmãos, o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus, à semelhança de Deus. Quer dizer que o homem e a mulher, ambos, têm olhos, têm ouvidos, têm boca, têm nariz, têm braços, têm mãos, têm pernas, têm joelhos, têm costas, à semelhança de Deus. Deus, embora seja espiritual, ser espiritual, nós somos seres de carne e sangue. Deus é um ser a matéria, digamos assim, dele é espiritual, de que é composta, a sua composição é espiritual, mas nós somos à imagem dele, quer dizer que Deus tem olhos, nariz, boca, ouvidos, etc. Mas feito ou composto de espírito, de uma matéria, digamos assim, espiritual, de uma essência espiritual. Mas existem diferenças entre o homem e a mulher, está claro. E Deus é responsável por essas diferenças. Deus é responsável por essas diferenças. Vejam, por exemplo, aqui em Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19, versículo 4 a 5. Mateus 19, versículo 4 a 5. Mateus 19, versículo 4 a 5. Vamos então começar a ler, de facto, o versículo 3 para ler o contexto. Vieram a ele, a Jesus Cristo, alguns fariseus e estavam a experimentá-lo, a testá-lo, a prová-lo, e perguntaram, é lícito ao marido repudiar a sua mulher? É lícito separarem-se, divorciarem-se? Por qualquer razão. Então, Jesus Cristo respondeu, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e disse, e depois Jesus Cristo disse, por causa disso, por esta causa, deixará o homem pai e mãe, e se unirá, e se colará, e se pegará um ao outro, à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Queridos irmãos, Deus nos criou para sermos uma só carne. O marido e a mulher para sermos unidos, para sermos uma só carne. Ora, isso não quer dizer que são uma só pessoa. Você sabe muito bem. Você é diferente, tem diferenças
que a sua esposa. Ou a sua esposa, você sabe muito bem que você é diferente do seu esposo. São dois seres diferentes. São duas pessoas diferentes. Mas são uma só carne. No matrimónio precisam estar a trabalhar unidos como uma só carne. Unidos para o lar, para o bem do lar, para as coisas que querem fazer e realizar no vosso lar. Tem que haver este compromisso de uma só carne. E aí está o primeiro princípio básico do matrimónio. O primeiro princípio básico desta relação entre o homem e mulher, que tem que haver um compromisso. E isso é o que dizemos no matrimónio, no casamento, que te unirei, serás unido, serão homem e mulher, serão um, até a morte nos separar. Há uma lealdade, há um compromisso, há um veto perante Deus. Perante Deus, que o marido e a mulher faz. Seja onde vocês fazem o casamento, estão a fazer uma promessa perante Deus. E por isso diz, o homem deixa o seu pai e a sua mãe, e a mulher deixa o seu pai e a sua mãe. E agora estão unidos como um. É um compromisso. Pela vida inteira. É uma lealdade. E esta união é protegida por um dos mandamentos da lei de Deus, o 7º mandamento, que diz, não cometerás adultério, não cometerás qualquer coisa para quebrar esta união. E em princípio, isto é aplicável no significado que esta união através do ato sexual, só deve de existir dentro do matrimónio. Ter sexo fora do matrimónio é pecado. Ponto final. Não venha com desculpas. Não venha com desculpas. E o matrimónio é um relacionamento de uma carne que tem uma implicação de compromisso, de lealdade, de fidelidade. É um homem com uma mulher, com cuidado de um para com o outro. E por isso diz no versículo 6, de modo que já não são dois, mais dois. Sim, ainda são duas pessoas, mas são uma união, uma entidade, uma organização, uma família, um lar. Já não são mais dois, mas porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. E depois disseram, mas porque é que Deus mandou a Moisés proclamar a carta de divórcio? Diz assim no versículo 7. Então, no versículo 8, Jesus disse, não comecem a alterar e a justificar-se. Porque Moisés, diz assim, fez isso por causa da dureza do vosso coração. É que Moisés permitiu. Mas não foi assim o desejo de Deus desde o início. Vocês estão a fazer isso porque vocês são carnais. São desobedientes. E por isso houve uma permissão. Mas esse não é o desejo de Deus. E por isso diz, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e se casar com outro, comete adultério.
E Paulo descreve outra exceção, que não estou a mencionar agora neste assunto, neste sermão. Mas aqui, Jesus Cristo está a mencionar uma das exceções. E, queridos irmãos, o ponto que eu quero mencionar é que para o matrimónio ter sucesso, tem que haver um compromisso, uma lealdade, uma fidelidade entre os dois, entre o marido e a mulher. Mas, como eu disse, o significado disto não é só para este propósito. Vejam então em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 31 a 32. Eis, porque deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. E se tornarão os dois uma só carne. Igualmente, a mulher deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá ao seu esposo. E os dois são uma carne. Grande é este mistério. Porquê que é um mistério? Porque este caso do matrimónio está a demonstrar um significado ainda maior, ainda mais importante. Porque diz assim, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Cristo sendo o homem e a Igreja sendo a mulher. Não obstante, cada um de vós, por si também ama a sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeita ao marido. Aí vê-se que o propósito disto é um ponto mais importante. Porquê? Porque nós, como membros da Igreja, somos membros do corpo de Cristo. Veja aí no versículo 30. Porque todos somos membros do corpo de Cristo, da sua carne e dos seus ossos. São membros do corpo espiritual de Jesus Cristo. E por isso, nós, tal como quando a mulher se casa com o marido, tornam-se uma só carne, a Igreja, quando se casa com Jesus Cristo, que é a Igreja, que é o compromisso, ainda não houve o casamento, que o casamento vai ser nas bodas, mas ainda não houve casamento, mas já houve este compromisso. Este compromisso. E agora a Igreja, uma vez que fazem este compromisso, é o exemplo aqui que está a demonstrar este mistério ainda maior. O mistério ainda maior. Que é entre Cristo e a Igreja, que se unem e que se tornam uma só carne. É um compromisso. Este compromisso do matrimónio, aponta para este grande mistério de Cristo e a Igreja, que se vão casar e vão ser só um. Mas por isso hoje, como membros da Igreja, somos um corpo espiritual, que é a Igreja de Deus, que é um organismo espiritual. E assim, vê-se muitas lições, que é as lições do respeito do marido pela mulher e da mulher pelo marido, que é igualmente o respeito entre Cristo e a Igreja e Cristo, mas é mesmo simbolismo entre Cristo e o Pai e Cristo e o Filho. Grandes analogias, grande mistério de que Paulo está aqui a falar. Mas o primeiro ponto é que tem que haver um compromisso. Mas, queridos irmãos, este princípio de um bom relacionamento é aplicável não só na Igreja, como mencionei, mas também é aplicável no negócio.
você, quando trabalha para uma empresa, tem que demonstrar lealdade a essa empresa. Não é estar a trabalhar para essa empresa e depois estar a dar os segredos a outra empresa. Tem que mostrar uma lealdade a essa empresa. Por isso, por exemplo, quando estamos na igreja, temos de estar comprometidos à organização para fazer uma obra. Não podemos estar a saltar de um para o outro, aqui, para ali, como abelhas, andar ali para um outro. Tem que haver uma lealdade, um compromisso. Sim, compromisso é primeiro a Deus, mas tem que haver este compromisso de sermos leais e fiéis à organização para podermos fazer a obra. Por isso, o primeiro princípio de um matrimónio com sucesso, de um matrimónio feliz, é haver esta fidelidade e lealdade entre homem e mulher. Segundo, é que tem que ser uma união baseada em amor, baseada em respeito mútuo um pelo outro. Por isso é que lemos aqui Efésios 5, versículo 33, diz assim: não obstante, vós, cada um de si, ama a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeita o marido. Tem que haver este respeito mútuo de um ao outro. Que o amor, ao fim de contas, é um ato de servir o outro. É o ato de servir o outro. Não é um ato de receber só para mim. É um ato de servir o outro. Estamos prontos a sacrificar e servir o outro? Vejam Efésios capítulo 5, versículo 25. Diz assim: maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. O que é este amor? O amor dos maridos para com as esposas tem que ser um de sacrifício, de fazer, de dar a sua vida por ela. Isto é, dar o seu tempo, dar a sua energia, dar por ela. E a mulher não precisa fazer nada? A mulher tem que fazer o mesmo. Porquê? Porque na igreja temos que ser um sacrifício vivo que é agradável a Deus. Romanos 12, versículo 1. Temos que fazer um sacrifício vivo. Vivo. É dar a nossa vida em sacrifícios um pelo outro. Queridos irmãos, a mulher também tem que amar o marido. Sim, a ênfase aqui, neste simbolismo que está a mencionar aqui em Efésios, porque está a dar a analogia de Cristo para com a igreja e como Cristo sacrificou pela igreja, mas mantém aí uma marca aqui em Efésios e vamos rapidamente ver aqui em Tito, no livro, na epístola a Tito, capítulo 2, versículo 4. Tito, capítulo 2, versículo 4. E aí diz: às mulheres idosas, lendo no versículo 3, diz assim, que estejam a instruir, no versículo 4, as mulheres mais jovens, as recém-casadas, a fazer o quê? A desrespeitar o marido? Não. A amarem o marido. A demonstrar respeito pelo marido. Sacrificar por ele também. Não é só, olha, o marido tem que fazer isto por mim. Você está a fazer o mesmo? É um ato mútuo. É um ato mútuo. É um amor que é a base deste relacionamento. Um amor mútuo. O marido tem que amar a mulher tem que amar o marido. É baseado em amor.
Mas, queridos irmãos, o exemplo aqui que lemos em Efésios, que estamos a ler, é que Cristo é o cabeça da igreja. Está a demonstrar uma certa autoridade, como vamos ver daqui a pouco. E por isso está a demonstrar que o marido tem que sacrificar como a cabeça. Mas a mulher também tem que amar. E sacrificar também. Ser submissa. Queridos irmãos, isto é um princípio muito importante do relacionamento. Não só no matrimónio, como na igreja. E não só na igreja, como em qualquer organização. O líder tem que fazer o que é bom e próprio para os seus empregados. E os empregados têm que fazer o que é bom para o seu líder. Porquê? Porque estão a cuidar-se uns dos outros. Porque senão, como é que vão produzir resultados? Se o líder está a magoar e a destruir os empregados, como é que os empregados vão funcionar mais eficazmente para terem bons resultados desta empresa? Por isso, tem que ser baseado no princípio de dar do nosso melhor em vez de tirar. Eu trabalho para ganhar mais dinheiro, mas também trabalho para produzir para a empresa, para que a empresa possa beneficiar. Porquê? Porque então todos nós beneficiamos. Aí está um grande princípio que um líder de uma empresa tem que ter um cuidado pelos seus empregados. Infelizmente, vivemos num mundo em que isto não acontece. De uma maneira geral, não acontece. Sim, há certas empresas que tomam cuidado dos seus empregados, mas a maioria das empresas não. Aí, por isso, grandes empresas não têm grande sucesso, porque não estão a cuidar dos seus empregados. É um princípio do relacionamento que é aplicável a todas as situações. É aplicável também ao governo. Quando o governo, os governantes estão a tomar e a fazer bem pelo povo, não estão a roubar o dinheiro e pôr o dinheiro no bolsos deles, mas estão a usar o dinheiro da sociedade, dos impostos e disso, para o bem da sociedade. Não é para o bem dos bolsos deles próprios. É para o bem da sociedade. E por isso, quando estão a fazer isso, para o bem da sociedade, o país, a nação, a cidade, as coisas, há paz e as coisas são prósperas. É o que Deus quer. É o que vai acontecer no mundo da manhã. E por isso tem que ser baseado em amor. Em amor, que quer dizer fazer o que é de bom para o outro. Não é só para o que é bom para mim mesmo. Amor é baseado no ato de dar. Fazer bem para o outro. E por isso, quando há este desejo voluntário de servir o outro, o que é que o outro quer fazer? Quer retribuir. E por isso é necessário, quando há um relacionamento deste género, que cada pessoa entenda bem e perfeitamente o seu papel, a sua missão, a sua responsabilidade nessa organização. Este é o terceiro ponto de sucesso em qualquer relacionamento, começando particularmente no matrimónio. O marido, o esposo, e a mulher, a esposa, têm que saber, entender bem os seus papéis neste organismo de uma carne, que é o lar, que é o matrimónio, que é o casamento. E por isso, temos que entender as nossas funções, as nossas responsabilidades, e por isso temos que nos submeter a estas responsabilidades. Isto é, temos que fazer a nossa parte da organização. Tal como Cristo
é o cabeça da igreja. E o cabeça de Cristo é Deus. Vejam em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Quero, entretanto, que saibas ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. É esta, Deus, Cristo, a igreja, o homem e a mulher. Vemos esta delineação de responsabilidade e autoridade. Ora, como é que Cristo é o cabeça da igreja? Ele é um ditador? Ele está a dizer aos irmãos na igreja, tens que fazer assim, tens que fazer assim. Ou está-nos a ensinar a liderar com amor. Porquê? Porque Ele morreu por nós. Ele deu a sua vida por nós. Ele quer que nós nos arrependamos. E nos dá espaço para nos arrependermos. Sim, há de haver um ponto em que, se não nos arrependemos, vai haver um castigo. Vai haver um castigo. Mas Ele nos está a dar espaço para nos arrependermos. Queridos irmãos, aí se vê que há uma submissão de um ao outro. Jesus Cristo é submisso ao Pai. O homem é submisso a Cristo. E a mulher é submissa ao seu marido. Vemos este respeito de autoridade por causa de amor. Então, como eu disse, vamos então voltar a Efésios, como eu disse, para marcarem, pôr uma marcazinha em Efésios. Vamos voltar a Efésios, capítulo 5, versículo 22 a 24. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido. Queridos irmãos, não diz mulheres, sejam submissas a todos os homens. Não. Você, como mulher, não necessita de se submeter a todos os outros homens. Você precisa se submeter à autoridade, tal como homens têm que se submeter à autoridade. Nós temos que nos submeter à autoridade. Nós temos que nos submeter à autoridade governamental. Nós temos que nos submeter à autoridade na igreja, que é Cristo, que é o cabeça. E as mulheres têm que se submeter à autoridade no seu lar, na sua família, que é o seu esposo. Há um respeito pela autoridade. Respeito. Por isso é que diz às mulheres, respeitem o marido. Respeito por essa autoridade. Porquê? Por causa de amor. Por causa de amor. O relacionamento, por exemplo, entre o Pai Celestial e Jesus Cristo é um relacionamento de amor, de união. São um. Tal como o homem e a mulher devem ser um. O relacionamento entre o pai e o filho são um. Não é que são uma pessoa, tal que entre o homem e a mulher não são uma pessoa, mas são um, como diz em Hebreu. Entre o marido e a mulher são uma carne. Echad, uma carne. Como diz em Hebreu também. O pai e o filho, Deus e o verbo, são um. Echad. A mesma palavra como entre o homem e a mulher, no matrimónio. Que quer dizer, são dois seres, entre o homem e a mulher, mas são unidos, são uma carne. Deus e o Verbo, o Pai e Jesus Cristo, são dois seres, mas são unidos, com um propósito, com o golo de realizar uma missão na família, de ter filhos e filhas na família, tal como
O homem e a mulher têm uma missão de criar filhos piedosos, obedientes, crentes e não pagãos. Jesus Cristo está-se a submeter ao Pai porque tem que se submeter? Ou está-se a submeter ao Pai porque quer se submeter? Está claro que quer se submeter. Porquê? Porque o Pai só quer o bem de Cristo. E, igualmente, é o mesmo exemplo que deve ser no matrimónio. A mulher submete-se ao marido porque tem que se submeter? Ou submete-se ao marido porque quer se submeter? E porquê é que a mulher quer submeter ao marido? Porque o marido só quer o bem dela. E por isso, o marido está sempre a ver ou a fazer coisas para o bem dela. Está preocupado com o bem-estar dela. Se ela precisa de dinheiro, o primeiro a sacrificar por ela é o marido. Não é outra pessoa. É o marido. Se você não toma conta da sua própria casa, você é pior que um infidel. E por isso, porque o marido ama a mulher, porque o marido faz tudo para o bem, para o bem-estar, para a saúde, se sacrifica pela sua esposa. A esposa só quer respeitar e fazer o que faz o marido feliz. Só quer se submeter ao marido. É um relacionamento dentro deste lar. Não é a mulher que tem de respeitar todos os outros homens. Não, a mulher respeita a autoridade do seu lar. Este princípio é aplicável na igreja. Os irmãos respeitam o ministro, o pastor. E o pastor só quer o bem dos irmãos da igreja. Sim, às vezes, o pastor encoraja, mas às vezes tem que dar assim umas palavras um bocadinho mais fortes para acordar se as coisas não estão a andar bem. Mas, de uma maneira geral, o pastor só quer o bem dos irmãos, a alegria, o gozo, a felicidade dos irmãos. Queridos irmãos, por isso é que a mulher, a esposa, se quer submeter ao seu marido, porque ele só quer o bem dela. E por isso é que diz, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Maridos, vocês são o salvador da sua família? Vocês estão a fazer tudo o possível para o bem-estar da sua família? Você está a sacrificar tudo o possível para a sua família, ou você está só a preocupar-se acerca do seu próprio bolso? Ou da sua própria saúde? Ou do seu próprio bem-estar? E não se preocupa e não sacrifica pelos outros membros da sua família. Está claro que você faz isso. Porque se não fizesse, seria pior que um infidel. Versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Aí estão, pronto. É uma união voluntária. Nesta organização, neste organismo. Queridos irmãos, por isso o homem precisa de ser o cabeça da família. Sim, precisa tomar a liderança. Sim, precisa tomar a responsabilidade.
tem que guiar o resto do corpo. E aqui vemos estes 3 princípios básicos que são base para qualquer relacionamento que seja feliz e saudável. O papel do homem no matrimónio, na família, é de liderar a família numa maneira que seja amorosa. Isto é, para o bem dos outros, é dar pelos outros na família. Porque Jesus Cristo, igualmente, nos serve, dando-nos o caminho da salvação e nos ajuda a crescer em caráter. E por isso nós, como homens, servimos a nossa esposa e a nossa família para que eles cresçam, sejam criados de uma maneira saudável e piedosa. E por isso, o marido tem que ser um líder servidor. Um líder servidor. Isto é, servindo as necessidades da sua esposa e do seu lar. Servindo as necessidades da sua esposa e do seu lar. E por isso o marido está a submeter. O marido está-se a submeter. E por isso é que lemos em Efésios capítulo 5, versículo 21, que diz assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Queridos irmãos, tanto as mulheres como os homens precisam de sujeitar um ao outro, porque há um relacionamento de amor, são uma carne e estão a cooperar e trabalhar para o bem deste lar, desta organização. Os dois são um. E por isso, entendem que há uma igualdade espiritual. O marido e a mulher entendem que há uma igualdade espiritual. A mulher não é cidadão de segunda classe no reino de Deus. São iguais. Só há um em Cristo. Gregos, ou judeus, ou gentios, ou homem, ou mulher, só há uma classe. São todos de igualdade espiritual. E, queridos irmãos, por isso o homem precisa de se submeter tal como Cristo se submeteu. Vocês leem, por exemplo, em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que diz: tenham a mesma mentalidade que Jesus Cristo tem por nós. Segundo Filipenses, capítulo 5. Depois, no versículo 6, diz: porque Cristo, que era igual a Deus, que era da forma de Deus, que era do género de Deus, que era da qualidade de ser do reino de Deus, sim, que era igual a Deus, Filipenses capítulo 2, versículo 6, que era Deus, João 1, versículo 1, se esvaziou desse poder, dessa posição de autoridade, para vir a ser um homem. De livre vontade, de amor para conosco, para morrer por nós. Ser um homem para morrer por nós. Para quê? Para depois ser ressuscitado, vir a ser filho de Deus, estar ao lado de Deus, como estava, como se lê em João capítulo 17, Pai, dá-me, restitui a glória que eu tinha contigo, ao teu lado, contigo, ao teu lado, antes da fundação do mundo. E por isso o Pai restituiu a Jesus Cristo a glória que ele tinha com ele antes. E por isso Cristo está sentado ao lado do Pai, trabalhando em conjunto como um. Queridos irmãos, por isso nós, como irmãos de Cristo, como filhos de Deus, tal como Jesus Cristo é filho de Deus, temos esta igualdade espiritual, que vamos ser filhos e filhas de Deus, no reino de Deus, na família de Deus, membros
dessa família, tal como os seus filhos e as suas filhas são iguais a você como seres humanos. Têm uma igualdade humana. Sim, uns têm mais autoridade que outros, mas têm uma igualdade humana. Nós, quando ressuscitados, seremos seres espirituais com uma igualdade a nível do género de ser que vamos ser, seres do género da família de Deus. Hoje em dia somos seres do género da família do homem. Meus queridos irmãos, entretanto, embora vai haver esta igualdade, e por isso as mulheres no reino de Deus não vão ser inferiores aos homens, não. Vão ter esta igualdade, vão ser seres do mesmo qualidade de seres, filhos e filhas de Deus. Mas há diferenças. Há diferenças entre o homem e a mulher. Hoje em dia. Não sejam iludidos, porque há diferenças. Por exemplo, eu tive 5 filhos. Nunca tive sucesso de dar de mamar a um dos meus filhos. Está claro que não. Porque sou um homem. E nunca tentei. E nunca teria sucesso. Queridos irmãos, há diferenças entre o homem e a mulher. Foi assim que Deus nos fez. Deus nos deu papéis diferentes, rolos diferentes, responsabilidades e funções diferentes na família, no lar. Tal como, por exemplo, numa empresa, há pessoas que têm funções diferentes. Mas temos que nos submeter um ao outro e respeitar as funções de cada um. Sim, há diferenças entre o homem e a mulher. Mas todos nós somos igualmente importantes perante Deus. Queridos irmãos, e vocês sabem outra coisa? É que o Filho, Jesus Cristo, Filho de Deus, será submisso ao Pai Celestial eternamente. Eternamente. Vai ser uma submissão eterna. Como veio esta submissão da eternidade do passado, vai ser da eternidade do futuro. Mas Jesus Cristo não é inferior ao Pai. São iguais. Mas não em autoridade, mas iguais em qualidade de amor, em qualidade de seres, são do mesmo género. Não é que um seja inferior ao outro. Mas Jesus Cristo se submete voluntariamente ao Pai. E nós temos que seguir o mesmo exemplo. A mulher tem que se submeter voluntariamente ao seu esposo. Porquê? Porque através disto aprendemos o caráter de Deus. A maneira de Deus ver as coisas. A abordagem de Deus de fazer as coisas. Como Deus faz. E por isso é que diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5, tenham a mesma mentalidade, tenham o mesmo sentimento que há em Cristo. E por isso, no matrimónio, a mulher não é inferior ao marido. Às vezes pode ser que há em certas funções e ela até seja superior. Talvez na devoção, talvez no carinho pelas crianças. E em certos pontos ela é muito capaz de ser superior. E em cada situação, certas esposas têm certas habilitações, certas capacidades melhores ou mais fortes que os maridos. Mas trabalham em conjunto, pondo as suas habilidades em conjunto, trabalhando para o bem do lar, do matrimónio. E por isso, a submissão da esposa é para suportar a liderança do marido. E ela suporta a liderança do marido com os seus dons femininos, para o ajudar a que ele seja o melhor líder,
para que ele seja um melhor líder, servidor. E assim os dois são um. São uma carne. Vejam em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 18. Colossenses, capítulo 3, versículo 18 e 19. Diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor, e maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Você é amargo para a sua esposa? E a esposa é submissa ao marido? Irmãos, há uma igualdade espiritual aqui entre os dois. Têm que trabalhar em conjunto. Ele não está a exercitar um domínio, não é um ditador, não é um valentão, não é um perseguidor. Ela, por outro lado, responde em gentileza e amor. Por quê? Porque ele está ali a servir a ela. E ela, por isso, só quer servir a ele. E por isso o homem não pode abusar ou usar a mulher de um modo indevido. E, por outro lado, a mulher não tem que aturar qualquer condução abusativa ou indevida do marido. Mas isto nos ajuda a entender os nossos papéis na Igreja de Deus. Nós somos postos na Igreja de Deus como um corpo, como membros do corpo, da maneira que Deus decide. Cada um são membros aonde Deus decide nos pôr. Leiam aqui em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Deus decidiu por uma pessoa, por exemplo, uma parte do seu corpo ser dedo, outra parte ser mão, outra parte ser o cotovelo, outra parte ser o joelho, outra parte ser a perna, outra parte ser o fígado, outra parte ser o estômago, seja o que for. Deus pôs você no corpo como Ele decidiu. É decisão dele. E por isso na Igreja de Deus, igualmente, Ele põe você na posição na Igreja de Deus como Ele quer, para você ser parte do corpo espiritual de Cristo. Todos nós temos atividades diferentes, temos responsabilidades diferentes, mas só há um Espírito. Todos nós somos parte de um corpo. Mas como se lê no versículo 4 de 1 Coríntios 12, os dons são diversos. Mas o Espírito é o mesmo. Vocês têm diferentes habilitações, diferentes talentos, mas é o mesmo Espírito. E há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus. Todos nós temos a nossa responsabilidade. Temos que entender o papel da outra pessoa. Por quê? Para haver sucesso neste ato de união, para concluirmos, para fazermos a obra. A obra como um organismo espiritual. Marido e mulher são uma carne, como um organismo espiritual, um lar, a fazer a obra do lar deles. E educar os seus filhos de uma maneira piedosa. Para que os filhos um dia possam continuar a fazer isto também às outras gerações. Igualmente, este princípio é aplicável numa empresa, numa organização, na igreja, entre irmãos. Temos de ser fiéis à organização que estamos a trabalhar, por exemplo, para uma empresa, estamos a construir
fazer carros, por exemplo, nesta empresa, ou estamos a fazer pneus, ou seja o que for. Estamos a trabalhar para esta empresa, somos leais à empresa, estamos a fazer isto para o bem de uns dos outros, ajudar um ao outro, trabalhando, convivendo uns com os outros de uma maneira agradável e feliz e contente, e entendemos os papéis da outra pessoa ao nosso lado. Nós, por exemplo, temos uma responsabilidade na organização, outra pessoa tem outra responsabilidade, mas todos nós trabalhamos em conjunto para quê? Para o fim dessa empresa, dessa organização. Igualmente no matrimónio. Nós estamos comprometidos, somos leais, temos esta união de amor e entendemos as funções e as responsabilidades de um e do outro. A mesma coisa na igreja. Estamos a trabalhar na igreja. Sim, a igreja tem uma responsabilidade de pregar o Evangelho. Mas somos todos nós uma boca no corpo. Sim, há muitas outras partes do corpo. Os olhos, o nariz, o cabelo, a testa, os cotovelos, as mãos, os dedos, o peito, as costas, os ossos, a perna, os joelhos, o fígado, sei lá que mais. Ora, o fígado, os dedos, o nariz, as orelhas, vão agora todos começar a falar como se fossem uma boca? Não. Mas, queridos irmãos, se o seu dedo pequenino do pé está a doer, você não consegue andar, não consegue ir pregar, não consegue fazer porque a dor é tão forte. Se você tem uma dor de ouvidos assim muito forte, você não consegue falar, porque isso vai dar uma dor de cabeça, sei lá, você não consegue. Todos os membros do corpo têm que funcionar a fazer a sua parte para que o corpo possa estar saudável, para que o corpo possa então fazer a sua obra através da boca. Você não é uma boca. Você pode ser uma mão, um joelho. Mas todos temos a responsabilidade de ajudar e de ser uma luz e de fazer a nossa parte, a nossa função no corpo espiritual de Cristo. Queridos irmãos, para nós termos sucesso nisto, requer que nós sejamos convertidos espiritualmente. Isto é, que o nosso compromisso seja de facto espiritual para o matrimónio até à morte e na igreja eternamente. Para o nosso amor ser correto, tem que ser um amor de acordo com uma conversão espiritual correta, que é um amor, não é puramente sexual, mas um amor de dar, de carinho, de servir ao próximo. Para o nosso entendimento das responsabilidades, do nosso papel e de que nós precisamos ser submissos um ao outro, é necessário de haver uma conversão espiritual para entendermos que nos temos que submeter um ao outro. Queridos irmãos, a conversão espiritual afeta todo o relacionamento, seja na Igreja de Deus, seja no matrimónio, seja até como você trabalha no seu emprego. E por isso, precisamos de ter cuidado, porque Deus está a olhar por nós, está a ver, está a observar a nós em todas as situações que nós estamos. Veja, por exemplo, em Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Provérbios 15, versículo 3. Diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Deus está a observar a você, está a observar a mim, para nos recompensar. Ele é o galardoador. Ele é que nos vai dar a recompensa, ou Ele é que nos vai julgar de acordo com as nossas obras. Mas, por isso, irmãos, porque Deus nos está a observar, nós precisamos do Espírito de Deus, precisamos estar comprometidos, ser leais ao caminho, precisamos estar
amar um ao outro de acordo com o amor agape de Deus e precisamos nos submeter um ao outro de acordo com as leis de Deus. E por isso, estes princípios de compromisso, amor e submissão não são simplesmente princípios básicos e importantes no matrimónio, que são, mas também estes 3 princípios nos ajudam para que nós possamos ser governantes, reis e senhores debaixo do Rei dos Reis e debaixo do Senhor dos Senhores, para governarmos com Cristo no maravilhoso mundo da manhã e pela eternidade fora.